Professor Nelson Hitoshi está aqui, sou coordenador dos cursos de engenharias do Unisalesiano. Estou aqui juntamente recebendo aqui a visita do Alencar Sader, secretário de Desenvolvimento da Agroindústria e Turismo da Prefeitura Municipal de Araçatuba, juntamente com a Mariana, que é diretora do Centro de Tecnologia e Inovação, e o professor Francisco Souza, nosso companheiro de sempre aqui nas áreas de tecnologia, né, nos cursos que iniciamos desde 1993. Então já faz bastante tempo aí, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente vê que tudo se muda a cada momento. E nessa administração do prefeito Lucas Zanata, aí nós estamos vendo que estamos alavancando aí, é um grande passo nessa área de tecnologia e inovação. É um momento que a gente aguardou por muito tempo, né, Francisco? Muito tempo aguardando, e estamos vendo aí com a vinda do secretário Alencar e os Lucas Zanata aí deram bastante importância para esse segmento, que eu acho que é bastante importante, porque nós temos muitos parceiros nessa área. Inclusive o Unisalesiano aí, que nós estamos aí já. Os primeiros cursos de engenharia lançados aqui na região foi pelo Unisalesiano, já completando 23 anos. Foi a engenharia de telecomunicações, a engenharia da computação, engenharia mecatrônica, mecânica, depois veio elétrica, civil, e estamos aí no mercado até hoje, né? E para nós é uma grande satisfação, porque a gente pretende colaborar bastante aí com esses segmentos também. E o secretário, logicamente, já vem de uma experiência muito grande, né, da área administrativa aí de grandes empresas, pelo que a gente pôde perceber. A Mariana aí cuidando das agendas e da programação aí incessante, né? E sim, como estamos aí em vias desse lançamento desse polo tecnológico aí, nós agradecemos aí a visita de vocês para que a gente pudesse colaborar com a divulgação de todo esse movimento aí para o nosso público acadêmico e para a população em geral. Professor Francisco. Bom, bem-vindos, né? Sem muita formalidade, mas é um prazer enorme a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre tecnologia, né? E se vocês me permitem, já faria uma pergunta aí para o Alencar, para a gente começar a conversar, né, e entender o que está acontecendo, né, com Araçatuba, né? Porque a gente sabe que na gestão do Lucas Zanata, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem investido muito, né, em inovação, buscando tecnologia, participando de eventos de tecnologia, fazendo um benchmark aí com outras regiões, né? Então, secretário, né, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente como é que está isso, né, na nossa região, quais são os planos, porque Araçatuba carece, né, de um desenvolvimento na área de tecnológica, e aí eu não falo só tecnológica TI, porque a tecnologia a gente sabe que ela abrange todas as áreas, né, ela é bem transversal. Então, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, bom dia. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou contar para vocês como é que nós chegamos nesse caminho. Logo após a eleição do prefeito Zanata, ele fez esse convite para mim no início de novembro. E aceitei com bastante preocupação, com bastante responsabilidade essa função. E ficamos pensando juntos que caminho tomar. Porque, sem querer fazer alusão de forma alguma a nenhuma gestão anterior e muito menos a nenhum gestor, falando de números, Araçatuba, o histórico dos últimos anos tem crescido menos que cidades do mesmo porte ao redor. Araçatuba cresceu menos do que Prudente, cresceu menos do que Rio Preto, cresceu menos do que Bauru. Ou seja, falando da cidade, dá a impressão que nós não fizemos a lição de casa, o que nós devemos ter feito. Então, quando você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E aí nós ficamos estudando o que fazer. O sonho de toda pessoa do desenvolvimento econômico é receber grandes empresas aqui na cidade. Imaginando que fossem uma Tesla, uma Samsung, grandes empresas de fora virem para Araçatuba, isso não é factível, por duas grandes razões. Primeira barreira, quando vem uma empresa multinacional para o Brasil, já existe uma guerra fiscal.
Outros estados jogam a alíquota para baixo muito mais do que São Paulo, que já não tem essa tradição de jogar a alíquota para baixo. E aí já é a primeira barreira. Mesmo que a empresa queira São Paulo, nós temos a segunda grande barreira. Você vai disputar com cidades como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, que são cidades que têm uma estrutura mais forte que a nossa. Ou seja, sonhar com que venham grandes grupos internacionais para Araçatuba, isso não é factível. Então nós procuramos pensar em outros caminhos. E aí nós vimos que o setor de tecnologia já tinha um caminho trilhado aqui em Araçatuba. Inclusive graças a vocês. Eu sei a história, quanto o Salesiano contribuiu para que se chegasse nessas empresas que já existem hoje. Nós temos em torno de 400 empresas. A maior parte são MEIs, né, microempresas individuais, mas tem umas 50 empresas de um porte bom em Araçatuba. Não é uma referência em tecnologia ainda, mas tem um caminho bem trilhado, apesar de nós termos nosso Linftech, que é uma referência, né? Certo? Mas assim, então nós começamos a pensar em como ir para esse caminho. Nesse momento que nós já estávamos pensando nesse caminho, surgiu a possibilidade de uma visita a São José dos Campos. Nós fomos num fórum de tecnologia, num fórum de gestão pública em Maringá e conhecemos o prefeito de São José dos Campos lá, o prefeito Anderson, e ele fez um convite. E nós visitamos São José dos Campos e ficamos muito impressionados com o caminho que eles trilharam dentro da tecnologia. Depois também visitamos Santa Rita do Sapucaí para aprender. Temos estudado esse setor. E aí começamos a trabalhar. E conseguimos obter em tempo recorde o Centro de Inovação Tecnológica. Coincidentemente, no 100º dia de gestão, foi assinado pelo secretário Varran Agopian, da Secretaria de Tecnologia e Inovação do Estado, a chancela, né, do nosso Centro de Inovação Tecnológica. E aí nós estamos trabalhando nessa direção agora. Essa é a história do porquê que nós fomos nesse caminho. Perfeito. Muito boa colocação, né? Porque esse era um sonho de todos nós aqui que estamos envolvidos nessa área de tecnologia. Como o senhor falou, a gente tem muitas empresas aí nessa área. Onde o senhor for, o senhor vai encontrar um ex-aluno do Salesiano, das engenharias, né? Começa a Linftech também, que tem ali um grande número de engenheiros. Hoje a gente precisa de alguma coisa na China, nós encontramos um aluno lá. Desculpa. O senhor pensa na Alemanha, temos alunos lá. Vai nos Estados Unidos, a Linftech está lá também, né? Então, nós disseminamos essa questão do conhecimento aí das engenharias para que as empresas pudessem absorver essa mão de obra. E hoje é uma carência muito grande. Né? Nem para estágio, nem para emprego, a gente não tem como fornecer mais as mãos de obras que estejam aí, todos estão aí no mercado empregados, na verdade, né? E assim, a Mariana, eu sei que a Mariana está aí envolvida nessa questão aí do pré-lançamento depois, né, de todos esses eventos aí. A Mariana podia nos contar também um pouco dessa história aí, né, desse envolvimento seu com a área de tecnologia e inovação. É verdade. Bom, estou muito honrada de estar aqui, professor Nelson, professor Francisco, com todos os docentes do Salesiano, toda essa equipe aqui do podcast que tem transformado realmente o nosso conhecimento, a nossa educação, porque traz os especialistas das áreas e comprova, né, aquilo que vocês têm falado sobre o mercado de trabalho, sobre o trabalho que é feito no Brasil todo e inclusive internacional, que a gente já assiste aqui vários episódios e até internacionalmente. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Então, é uma honra para nós estarmos aqui, né, Alencar? Sem dúvida. E principalmente com o professor Francisco, que foi com ele que eu aprendi tudo de tecnologia, viu, professor Nelson? Há 12, 13 anos atrás, quando eu tive o convite de trabalhar na FMX, né, eles estavam começando a empresa e eu tenho muita honra de ter participado do início da empresa, né? Perfeito. E me apaixonei pela transformação que a tecnologia gera, né, na sociedade, nas empresas e o quanto a gente ganha com isso como sociedade, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo agora no setor público está me permitindo fazer justamente o que eu gosto muito, que é o impacto social. É trazer para a nossa sociedade, Araçatuba e região, a importância do que está acontecendo em grandes centros, né? Só a tecnologia permite isso. E a gente teve realmente o apoio do prefeito, Lucas Anata, o incentivo já antes dele assumir o trabalho, né? Quando ele venceu as eleições, ele já começou a compor o time
E aí eu fui convidada pelo secretário Alencar a trabalhar como diretora de tecnologia e inovação. Recebi esse convite com muita responsabilidade, um desafio enorme, mas também muito tranquila de ter parceiros que já estavam na jornada, como vocês citaram aqui, o Unisalesiano, o Sistema S, né, o Sebrae, o Senai, diversos parceiros, as instituições de ensino, né? A gente já vinha construindo um ecossistema muito forte, um vínculo regional. Então, eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é possível por conta dessa união, professor. Perfeito. O professor Francisco está aqui já há 32 anos, né, professor? 32, professor. Junto comigo também, né, que nós estamos aí desde que começamos nas áreas de tecnologia, e sempre foi um sonho abrir essas empresas, assim, dar uma abertura geral para essas empresas que fariam o desenvolvimento. O software é muito importante hoje em qualquer segmento. Sem dúvida. Né? Qualquer área de tecnologia, a computação está ali. O software, o desenvolvimento de software está presente também, né? Juntamente com todas essas empresas que estão desenvolvendo. Em Araçatuba nós temos aí grandes empresas, né? Nessa área de desenvolvimento de software. E a gente vê que se alavancou e já atingiu não só Araçatuba, a região toda, né? Até em outros estados aí nós temos a atuação dessas empresas de Araçatuba. E isso assim, acredito que com a vinda aí do secretário Alencar aí encabeçando toda alavancar esse polo tecnológico aí, nós vamos conseguir aí um grande feito, né, para as nossas áreas. Sim, né, professor? Secretário, o senhor me permite? Não. O senhor tocou um ponto aí do 100º dia, que foi realmente a assinatura, né, para a criação do Centro de Inovação Tecnológica. E talvez muitas pessoas não entendam, ok, e a partir desse centro de inovação, né, o que vai acontecer com a cidade, com a nossa região, com a vinda, né, do centro para Araçatuba? Posso voltar um pouquinho no tempo e dizer Claro. até o que significa, né, um centro Exato, de inovação exato. tecnológica. Eu vou voltar um pouco a mais no tempo. Eu sou um grande admirador do Albert Einstein, do cientista. Para mim, é uma pessoa que mudou o curso da humanidade, né? Uma referência em termos de física, de inteligência. E tem duas frases que eu gosto demais do Einstein. Uma delas é: uma mente que se abre a novas ideias jamais retorna ao tamanho original. Essa frase diz muito. A segunda frase que eu gosto muito, que foi muito polêmica na época, porque foi mal interpretada, é: a criatividade é mais importante que o conhecimento. O que ele quis dizer com isso? As pessoas interpretaram que ele estava desdenhando do conhecimento. Pelo contrário, o Einstein sabia a importância. O conhecimento é tudo na vida. Mas ele estava querendo valorizar a criatividade. Que a criatividade é ainda mais importante do que o conhecimento. De tão importante que ela é. O Centro de Inovação Tecnológica é fincado na criatividade. As ideias inovadoras vêm da criatividade. Isso demonstra o quanto é importante a criatividade. Um centro de inovação tecnológica é um espaço de conexão entre o setor privado, as universidades, as startups e o poder público. Nas universidades que você tem as ideias inovadoras, as mentes criativas, as mentes férteis, e o setor privado precisa disso. E ele vai até as universidades em busca disso para solucionar os gargalos, as dificuldades que existem no setor privado. E o Centro de Inovação Tecnológica faz essa aproximação entre esses setores. E aí as empresas se fortalecem, as empresas se tornam mais competitivas e todo o desenvolvimento econômico regional acontece. É assim que funciona um Centro de Inovação Tecnológica. E funciona bem em todos os lugares do mundo onde existem centros de inovação. É isso. Bem, perfeito. A ideia, então, é conexão, né? Conectar essas partes para que elas possam, principalmente, conhecer as necessidades das empresas e as empresas conhecer a capacidade de criação, por exemplo, do meio universitário, que faz todo sentido, porque muitas vezes existem muitas ideias que elas surgem na academia, só que elas não vão adiante, porque não tem onde aplicar, porque às vezes não tem um investimento, não tem uma condição para poder fazer aquela ideia se materializar. Perfeito. E é muito comum, depois de um tempo, alguém pega e vê essa sua ideia, que alguém trabalhou também, alguém colocou no mercado e fala: nossa, eu pensei isso, mas não fiz.
Então, eu posso entender que é um espaço, só que não é um espaço físico, né? É um espaço onde a aproximação entre a academia, as instituições públicas e privadas, além, né? Por exemplo, aí do Sistema S, né? Que contribui bastante também. E, se o senhor me permite, né? Eu tive um episódio onde houve uma aproximação de uma empresa com um órgão, e a empresa tinha uma necessidade, buscava de fora da cidade e não sabia que era possível resolver o problema internamente. Então, talvez isso seja um dos pontos aí que o centro pode proporcionar. Sim. É verdade. Sim. Como o senhor disse, professor, não necessariamente é um espaço físico, pode ser virtual até, mas há sempre a troca de ideias, de conhecimento, que leva a soluções de desafios. É isso. Criar a visibilidade, né, de todos os projetos, né? Exato. Dentro das áreas da engenharia, o Salesiano tem investido bastante nessa questão que o professor Francisco acabou de relatar, e que, assim, todos os nossos trabalhos de conclusão de curso não são meramente um artigo ou né, um TCC por escrito ali, porque todos têm uma implementação. E essas implementações são buscadas aonde? Dentro de qualquer indústria, né, do setor onde os alunos estão envolvidos, estão trabalhando. A gente envolve-se na área da medicina veterinária. Estamos desenvolvendo equipamentos que possam ser utilizados, realmente utilizados, né, para um efeito prático. E o Salesiano não tem medido esforços em investir nesses trabalhos, né, dos alunos. Isso tem surtido um efeito muito grande para o mercado também. E para as indústrias onde esses técnicos ou esses engenheiros estarão sendo envolvidos. Isso que é muito bom, né? E eu acho que o centro aí vai trazer uma visibilidade muito boa quanto a isso, porque eles estão agregando instituições, empresas e empresários, né? Exato. Isso eu acho que vai ser E eu acredito muito nisso, professor. Eu vou contar um caso, vocês me permitem. Claro. A Nestlé, que não é uma empresa de tecnologia, mas ela usa muito da tecnologia. Sim. Por exemplo, aqui em Araçatuba, a parte da final de expedição é um robô que embala os produtos, põe na caixa e envia para a expedição. Ou seja, ela trabalha muito com tecnologia. E quando nós obtivemos a chancela do centro, em 2 ou 3 dias após, o presidente da Nestlé fez uma carta de apoio ao Centro de Inovação Tecnológica de Araçatuba. E no dia seguinte, o vice-presidente do Brasil também fez uma carta nos apoiando. Uma empresa como a Nestlé, mostrando o quanto eles têm interesse e o quanto é importante um centro de inovação, já diz muito, porque é uma empresa mundial. Eles sabem como funciona. Eu vou dar um outro exemplo. A Nestlé, ela tem um espaço dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E a unidade de Caçapava, que é próxima de São José dos Campos, produz chocolates, basicamente, e o carro-chefe da fábrica é o Kit Kat. Eles tiveram um problema com o Kit Kat, porque o Kit Kat é um biscoito com um banho de chocolate por cima. Quando eles jogavam esse banho de chocolate por cima, amolecia o biscoito. Esse foi um problemão. Eles levaram para o Centro de Inovação de São José dos Campos, para o Parque Tecnológico, e eles conseguiram a solução. E eles vendem por ano milhões de chocolates. Quanto não vale isso? Essa é a função de um centro de inovação. Correto. Ideias inovadoras. Perfeito. Nossa, que interessante. A gente não faz ideia, né? Não faz Sim, ideia do que impressionante. seria, né? Exato, Lógico exato. que a gente compra todo dia no mercado, né? Mas não sabe quanta Crocante, não tecnologia sabe o que está foi feito. envolvida ali, Exato, né? exato. Isso é uma das experiências, né? Porque existem outras centenas aí que, Sim, né? exatamente. Então, exatamente. E a gente não tem publicidade disso, né? Eu acho que faz falta a gente conhecer e até para que os nossos alunos possam identificar oportunidades. Por outro lado, que as empresas consigam enxergar a capacidade criativa também que a academia tem. Então essa junção ela vai ser fantástica. Mas o senhor me disse outra coisa que eu não esqueci. 400 empresas de tecnologia em Araçatuba. Sim, sim. Eu acho que poucas pessoas têm noção desse número, né? A gente conhece talvez algumas que se destacam um pouco mais,
Mas 400 Sim. é um número muito significativo. Sim, é um número aberto de empresas de tecnologia. Claro Olha. que a maior parte são microempresas individuais, né? Microempreendedores individuais, mas você tem em torno de umas 50 de pequeno e médio porte e grande porte. O setor, a gente fez um mapeamento, professor, do setor de tecnologia por conta de outras políticas públicas que nós estamos trabalhando também, né? Então, o governo do estado tem diversos programas interessantíssimos que podem beneficiar as cidades, né? Então, nós entendemos que a tecnologia em Araçatuba, por ser um setor muito consolidado, poderia adentrar, né, esses projetos. Então, nós estamos fazendo uns estudos, né, os mapeamentos e descobrimos realmente uma solidez numa cadeia produtiva local, né, de tecnologia, que vem desde as empresas de suporte, de insumos de tecnologia. Então, por isso que é vasto, né, de 400 empresas, porque vem todo até o trabalho de insumos, de matéria-prima e também os profissionais que vão se formando aí na tecnologia e montando suas pequenas empresas de prestação de serviço, né? E aí depois entra na indústria da transformação, para onde eles fornecem esses produtos, esses serviços. E aí, então, o comércio é muito grande aqui, que se expande para o Brasil todo. A gente fica realmente impressionado de ver empresas que estão atendendo com soluções de Araçatuba, o Brasil inteiro até a América Latina e o mundo, né? Temos grandes exemplos. Exatamente, temos mesmo, viu? Isso é muito interessante, porque os relatos que a gente recebe, né, que é o retorno dos regressos nossos aí, são muito bons. E através das empresas de Araçatuba estão aí se expandindo aí para o mundo inteiro, né? Sim. Isso a gente sabe. É um orgulho para Então, nós, é um né? orgulho muito grande. Eu acho que a gente pode, dentro dessa, logicamente que o Salesiano vai ser um parceiro ali dentro, como muitas outras empresas e instituições, de nos colocarmos à disposição também. Eu sei que a reitoria está empenhada, né, professor Francisco, sem restrição nenhuma, tanto que nós estamos dentro dos conselhos, né? Eu, o professor Francisco e outros professores também estamos em outros conselhos aí. É a participação para nos inteirarmos e tentar colaborar também, né? O professor Salesiano é muito importante na história de Araçatuba. É muito bem-vindo nesse time de tecnologia que nós estamos, né, trabalhando juntos aí para avançar com a cidade nessa área. E nós estamos muito felizes de vocês se colocarem à disposição em ajudar. Muito obrigado. Com certeza. E vamos estar aí à disposição sempre, né, Chu? Sim, acho que é o nosso papel, né? Todos esses anos que nós estamos com os cursos de engenharia, vamos procurar nos alavancar muito mais ainda, né? Temos grandes parceiros de universidades, grandes parceiros, né, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul, são parceiros nossos que nós estamos auxiliando-os a montar laboratórios, né, de microgravidade para a questão da indústria farmacêutica, né? Os nossos professores estão colaborando com isso. E isso a gente pode deixar aqui para Araçatuba também. Perfeito. Né? Para Araçatuba. As universidades de Araçatuba, elas são peça fundamental para o sucesso do Centro de Inovação. Perfeito. Daí, vocês são o berço da criatividade, da inovação, das mentes criativas. É peça fundamental para que isso dê certo. E vai dar, se Deus quiser. Com certeza. Eu gostaria de deixar aqui assim, né, que o secretário Alencar, a Mariana, deixasse aí um recado dos próximos eventos ou do que aconteceu aí, para que a gente tivesse uma noção do andamento de todo esse setor, né, do lançamento aí da inovação e tecnologia. Nós vamos fazer agora, tem o Summit de Tecnologia, né, que é o maior evento de tecnologia. Nós vamos fazer o lançamento. Mas nós pretendemos fazer, ao longo do tempo, ideatons e hackathons. O hackathon, a palavra hack, vem de programador. Perfeito. Então, e o tom de maratona. São maratonas de programação, que são grupos de trabalho, várias equipes. É imposto um desafio para elas e elas trabalham por alguns dias e apresentam uma solução. E aí você premia quem traz a melhor solução. Ideaton é um pouco mais simples, fica no campo das ideias, mas também é um período mais curto, também é premiado quem vem com uma ideia, uma solução inovadora para algum desafio imposto. Isso é muito motivador. Nós pretendemos atrair muitas pessoas para a área de tecnologia com esses eventos e deve acontecer.
Então, assim, nós estamos bastante confiantes, né, Mari? Sim, a gente já está conquistando aqui um espaço, né? Assim, e é importante a gente dizer isso. Tem muitos parceiros nossos disponibilizando os espaços, então a gente fica muito feliz com isso, porque, como o professor Francisco falou, o Centro de Inovação Tecnológica não vai ser só um espaço físico, mas também de interação, né? De conexão. Então, é muito importante a gente dizer isso. A gente pretende alcançar a todos, inclusive regionalmente, professor. Isso é muito bom, né? O nosso Centro de Inovação Tecnológica de Araçatuba vai atingir toda a região administrativa. Então, as empresas serão muito beneficiadas, porque provavelmente em cidades menores onde há indústrias já, elas não estão conseguindo participar do ecossistema porque a gente não está indo lá. Né? Então agora a gente vai conseguir fazer esse trabalho, né? Através do centro virão incentivos, né? Inclusive financeiros, para que a gente possa desenvolver esses projetos. E eu acho que isso a gente é muito carente aqui na região, né? Tem excelentes talentos, boas ideias, mas infelizmente não tem ferramentas, não tem recursos, né? Então através do centro a gente vai conseguir permitir isso também. Os jovens que têm boas ideias, e a mente dos jovens é muito criativa, ainda está um pouco mais transparente ali as ideias, eles conseguem entre aspas, né, viajar um pouco mais, e isso é muito importante na tecnologia, porque tem que ser disruptivo, você tem que quebrar barreiras, tem que sobrepor, né, as dificuldades do dia a dia e trazer soluções para o dia a dia, e assim eles vão conseguindo realmente criar os seus negócios, né, e a gente está querendo incentivar muito isso em todas as cidades da região. Posso fazer uma colocação, professor? Pode, lógico. Um centro de inovação tecnológica, ele só pode ser obtido com um tripé, a junção do setor público, privado e das instituições de ensino. Exato. Somente assim se obtém uma chancela. Já havia sido tentado há um tempo a obtenção disso e não foi possível. Faltava o poder público. A sensibilidade, a percepção do prefeito Zanata, desde o início para esse setor, rapidamente propiciou. Por isso que em 100 dias nós obtivemos isso, porque ele acreditou e falou, vamos lá. Isso é um ganha-ganha para todos. Para o setor privado, ele precisa de soluções para os seus problemas. As universidades precisam colocar os alunos. Ela forma os alunos, ela quer colocar eles no mercado. O poder público precisa que isso aconteça, para que as empresas cresçam, para que haja desenvolvimento econômico, para que aumente a arrecadação, aumente os empregos na cidade. Então, isso tudo aconteceu porque houve essa junção. Isso é importante dizer. E nós estamos muito felizes com isso, muito felizes. Perfeito. Que bom. Quando a gente fala em centro, né, de inovação e tecnologia, tudo se converte para o desenvolvimento, né? Sempre. Não só de Araçatuba, mas isso vai abranger uma região toda nossa aqui, né? Sim. E isso é muito importante, porque Araçatuba é um centro administrativo, né? E acredito que todas essas outras unidades, outros municípios que estão ao entorno aí serão bastante beneficiados. Nós refletimos muito, professor. Tem várias razões por ter ido para esse setor, para apoiar esse setor. Esse setor de tecnologia, ele paga em média o dobro do que outros setores. Então, você aumenta a renda local, levanta a renda da cidade e isso se reverte para a própria cidade, vai ser aumenta o consumo dos supermercados, restaurantes, Certeza, tudo, né? Esse setor, as empresas também crescem um pouco mais rápido do que outros. Esse setor tem uma demanda maior do que a oferta, falta mão de obra qualificada para o setor. Então tiveram várias razões para que nós resolvêssemos direcionar o apoio para esse setor. A engenharia tem que se reinventar a cada dia, né, secretário? Porque, olha, a questão da inovação de tecnologia, a mudança é muito grande. Sem no dúvida. dia a dia nosso aqui, os cursos de engenharia tradicional hoje já sofreram uma transformação muito grande do que Exato. era e o que é hoje, né? Exato. E a gente está procurando sempre inovar quanto a esse tipo de conhecimento. Sim. Isso é muito importante. Hoje um engenheiro eletricista ou um mecânico, ele programa também. Sim, É precisa. necessário. Né? Coisa que não existia há tempos atrás, mas hoje já é A necessário. tecnologia ela não tem jeito, ela é transversal, né? Sim. Ela passa por todas as áreas, apoiando, inclusive, a atividade fim. Mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta, e se ela for fora do contexto, né, fiquem à Imagina. vontade para me indicar. Só que a gente fala muito de desenvolvimento, de tecnologia, só que a gente tem uma questão local, né, que são os bairros, a comunidade um pouco mais afastada. Existe algum movimento para a gente levar, ou pelo menos despertar nesses jovens, né, falando um pouco de periferia, de bairros mais distantes, a gente incluí-los
né, nesse movimento todo, para que eles também tenham a possibilidade de conhecer, de se desenvolver? Existe algo nesse sentido? Nossa diretora vai falar aqui. Existe e acredito que seja a base do nosso trabalho, né? Desde o início, quando a gente começou a pensar como seria o formato do centro, a gente nunca pensou em algo nesse primeiro momento, né? Que fosse centralizado na prefeitura ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico mesmo, um espaço físico. Nós teremos sim um coworking, porque ele é a base, né, de contato. Você saber por onde começar, quem procurar, né? Então, nós teremos na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que já vou até passar o endereço, fica na Avenida Valdemar Alves, número 50, no bairro São Joaquim, Araçatuba. Você é muito bem-vindo. E dali a gente vai, com certeza, conectar com os nossos parceiros. Então, o objetivo é descentralizar, apesar do nome ser centro, né? Então, nós temos excelentes parceiros já espalhados na cidade, espalhados na região. Nós faremos, sim, muitos trabalhos nas regiões mais periféricas para principalmente captar os alunos do ensino fundamental, né, o ensino médio, que estão estudando e ainda estão formando na mente para qual área vão trabalhar, né, se estão cientes de todas essas oportunidades que estão se abrindo na cidade, né, e na nossa região, para que eles permaneçam aqui. Então, um dos trabalhos que o Alencar pode também falar um pouco mais, porque ele também assume outras pastas, né, dentro do governo, para que a cidade seja melhor, para que a cidade ofereça mais oportunidade para os jovens. Essa preocupação é enorme, né? Sim, sim. Nós estamos tomando, professor, várias ações, né? Não só em tecnologia. Agora eu vou falar um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Por exemplo, existe o Balcão de Empregos, é uma extensão do RH das empresas. Nós damos apoio e buscamos captação de mão de obra para as empresas, de maneira geral. Da região, não só de Araçatuba, inclusive o próprio Marfrig de Promissão trabalha conosco aqui, empresas de toda a região. Nós temos o Banco do Povo, que oferece empréstimo a juros subsidiado para micro e pequenas empresas, que ajuda a alavancar, né, uma alavancagem financeira para essas empresas. Nós temos uma lei, nós estamos trabalhando uma lei de liberdade econômica, que basicamente, o que é uma lei de liberdade econômica? O cerne da lei de liberdade econômica é diminuir a presença do Estado na economia, né, desburocratizar a prefeitura. Nós também estamos estudando a possibilidade de ter uma lei de incentivos fiscais para alguns setores. Ou seja, nós sempre tendemos no desenvolvimento econômico facilitar a vida do setor privado. Por que facilitar a vida do setor privado? Porque o que leva o desenvolvimento econômico de uma região, de uma cidade adiante é o setor privado. O setor público tem que apoiar o setor privado, tem que facilitar a vida do setor privado. É isso que nós estamos tentando fazer. Que ótimo. Quando se cria o desenvolvimento no setor empresarial, logicamente, né, que o nível de empregabilidade vai ser muito alto. Exato. E isso, um leva o outro, né? É uma mão levando a outra. As empresas crescendo, as empresas faturando mais, você dá mais empregos para as pessoas da cidade. A arrecadação aumenta. A arrecadação aumentando, um governo bem estruturado, como o do Lucas Zanata, ele vai trabalhar bem esse aumento de receita e vai reverter para a própria população. É assim que funciona. Isso a gente ouviu lá em Santa Rita de Sapucaí, né? Uma cidade feliz, né? A criação da cidade feliz. Então, eu acho que é importante isso. Sem dúvida. Porque todos trabalhando, um nível de empregabilidade muito grande, todos vão estar aí, né? Todas as famílias, não é só o empregado, na verdade, né? Sim. São todos os nossos alunos, suas famílias aí que terão um subsídio maior, né? Perfeito. Isso é importante. Só um adendo em relação a Santa Rita do Sapucaí, que foi o que nos inspirou muito nesse modelo formatado para Araçatuba, né? É uma cidade de apenas 40 mil habitantes, mas a renda per capita é o dobro da renda per capita de Araçatuba. É verdade. É impressionante por conta da tecnologia. O setor de tecnologia paga mais do que os outros setores. Pois é. Esse é um bom caminho para nós trilharmos. Eu acredito também, viu? Nós já estamos há muito tempo nessa área e acreditamos bastante nisso, né, professor Francisco? Sim. Estamos empenhando. Vou passar assim para o professor Francisco fazer as considerações finais, antes de passar a palavra para a secretária Mariana, né? Gente, nessa conversa rápida aqui, eu percebi muitas conexões. Né? A gente fala de empresa, a gente fala que a empresa precisa de pessoas. Temos o balcão de emprego para poder fomentar e trazer esses currículos. E, salvo engano, até em convênio com algumas empresas, capacitar
os novos colaboradores para que eles possam estar atuando. Temos do outro lado o Banco do Povo, né, subsidiando dentro de um limite, claro, dentro daquilo que é possível, as empresas, as pequenas empresas que precisam do investimento. Né? Eu sei também que nós temos em Araçatuba o Parque Tecnológico, com aquelas concessões, quando novas empresas buscam. Enfim, eu vejo todo um movimento, né, buscando a consolidação das empresas em Araçatuba, com geração de emprego, com absorção de mão de obra. O nosso trabalho aqui formando essas pessoas para que elas possam estar aptas para o mercado de trabalho. Então, todo mundo aqui está interessado na mesma coisa, que é desenvolver e tornar a condição de vida melhor para a nossa população. Né? E isso é muito gratificante, professor. Não tem muito que a gente dizer o benefício que isso vai trazer para a nossa população. Professor, eu posso aproveitar esse ensejo e dar uma mensagem aqui? Claro, lógico, professor. Era o que eu ia pedir para vocês. Eu queria dizer para o jovem que está começando a carreira dele, venha para a tecnologia. Esse é o momento, é agora. Essa gestão do prefeito Zanata está pondo as fichas nesse setor. E vai acontecer, porque o setor privado tem interesse nisso, as instituições de ensino têm interesse nisso, e o poder público tem interesse nisso. Nós vamos fazer crescer o setor de tecnologia. E esse setor é bom e ele é de futuro. Venha para esse setor. Muito bem. Um bom recado para todos aqueles que estão aí, né? E, os nossos alunos aí que estão tentando o ingresso no mercado, na verdade já estão, né? É um recado bastante interessante, né? A Mariana poderia também, né? As suas considerações aí, Mariana. Eu quero agradecer novamente a oportunidade. Grande parceira nossa. Porque é um privilégio estar aqui hoje, podendo falar com tantas pessoas, usar esse canal. É muito importante para que a gente possa disseminar esses projetos e atrair, né, realmente o interesse das pessoas aqui na nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui abertas as portas da secretaria, como comentei, para todos os trabalhos que a gente desenvolve ali. Temos excelentes profissionais de carreira da prefeitura que trabalham muito bem, fornecem uma assistência ao empreendedor. Nós temos uma sala do empreendedor que dá realmente um suporte para, desde abrir o CNPJ, de consolidar ali todas as dificuldades, né, que a gente tem de governo do estado. Então, a gente tem um trabalho acelerado, até vou lembrar dos nossos outros diretores aqui. O diretor Felipe Luiz, ele tem trabalhado em desburocratização do setor público, agilizando o trabalho. Então, ele tem até revogado algumas leis. Junto com o prefeito Zanata, eles estão estudando formas de empreender mais rápido na nossa cidade, né? Lei de liberdade econômica. Lei da liberdade econômica. Então, assim, nós temos diversas leis já em estudo, em comissões, né, na Câmara. Então, a lei de inovação, a lei da liberdade econômica, isso tem sido um trabalho maravilhoso. E o balcão de empregos, que é do nosso diretor Ernesto Mendonça, também com um time maravilhoso, que dá assistência à pessoa que vai fazer o primeiro currículo, né, ou que está buscando uma recolocação no mercado. E aí eu quero lembrar dos projetos de extensão que vocês também fazem, né? As instituições de ensino fazem, dentro nesse mesmo trabalho. O Sistema S, o Sebrae, o Senac, o Senai tem feito cursos também ali dentro do nosso espaço e levado também a população para dentro dos seus laboratórios, das suas salas de aula. Então, a gente tem realmente a agradecer por essa parceria tão sólida, né, com todas essas redes de apoio. Nós temos o Guilherme Lalucci, que é um gigante e dá suporte para todos os diretores escudeiro, hein? Na Secretaria de Desenvolvimento. É verdade. Na verdade, assim, o Guilherme, ele é o braço direito, esquerdo, as pernas do nosso departamento todo, né? Perfeito, muito obrigada. A Angélica, que é a nossa chefe de gabinete, muita gente maravilhosa que trabalha lá. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e já vou deixar aqui aberto, secretário Mariana também, é um espaço para que a hora que puderem comparecer, que não depende de nós, depende de vocês que estão aí com uma agenda bastante concorrida, né? Mas a cada evento que tiver aí nesse setor aí, se a gente puder vir aqui fazer a divulgação, está aberto a qualquer momento, não tem problema nenhum. E eu gostaria de que voltasse. Professor, sou muito grato por essa oportunidade. Agradeço o senhor, professor Chicão. É muito bom estar aqui. O Salesiano é um parceiro da prefeitura, não só na saúde, mas em todas as áreas. Perfeito. Nós devemos, que nem eu disse anteriormente, a vocês, todo esse caminho que foi trilhado dentro da tecnologia, essas empresas que existem hoje,
é devido a vocês. Então, assim, nós somos muito gratos por isso e gostaríamos de dizer que nós queremos continuar próximos de vocês e agradecer essa oportunidade. Obrigado. A proximidade é possível sim, né, professor Francisco, que já está aberto desde agora aí. E agradecendo a visita aí, é uma visita que o senhor nos fez aqui e esse bate-papo aí foi bastante interessante, viu? O secretário Alencar, a Mariana, né, que está como diretora aí, está sempre coordenando e nos convidando aí para os eventos. Obrigada. E espero que aconteça muito mais, né? Vai Daqui para frente. acontecer aí. sim, bastante. Sim. Tá bom? Obrigada. Professor. Professor Obrigado, Francisco, professor. agradecendo a sua presença, a colaboração, um companheiro aí de longas datas, né? Então, a gente tem feito aí uns trabalhos em conjunto, não, assim, conjunto porque tem outros professores envolvidos também, né? É uma dezena de professores aí que nos colaboram conosco em todos os sentidos, em todos os setores. Uhum. Existe uma colaboração muito grande entre todos aqui. Muito obrigado, secretário agradeço, Alencar, professor muito Nelson. obrigado, Obrigada. Mariana. Obrigado. E muito obrigado aí, o professor Francisco Souza, E a companheiro todos que de nos sempre. assistiram, né, professor? E a todos aqueles que estão nos assistindo aí, muito obrigado.